Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Então, nós vimos na última aula de ciências, né, sobre as misturas e transformações. Vimos aqui sobre a mistura, ela pode ser entre dois ou mais componentes, né, que são conhecidos então como substâncias. Vimos que até mesmo o leite, né, que parece ser uniforme, ser branco, então, se a gente olhar ele no microscópio, a gente vai ver que é uma mistura de várias substâncias, né? Então, aqui eles fizeram aumentado no microscópio, então, a presença das bolhas de gordura do leite. E as proteínas, sais minerais e vitaminas não são vistas no microscópio, né? Porque são bem pequenas aqui, tá? Vimos que podemos misturar substâncias sólidas com líquidas, com gasosas, sólidas com sólidas, né? Então, veja aqui, ó, uma de sólido com líquido, que nós vimos, a água do mar com a areia, a de sólido com o gás, que é no caso aqui do fogo, né? A fumaça é uma mistura de gases, né? Então, presentes no ar, partículas de fuligem, que seria os pedacinhos da madeira, né? Que se queimou. Vimos aqui que existe mistura de sólido com sólido, por exemplo, nas rochas, né? Vários minerais sólidos. E aqui há uma diferença, né? Que nem no granito, é uma mistura de vários minerais sólidos. Vimos que o ouro pode ser misturado com outros metais também, né? Para não ficar tão caro, eles misturam outros metais também. Mistura de líquido também, aqui no caso, a água e o sal. A gente não vê quando a gente dissolve o sal na água, né? Mas é uma mistura de água com substância sólida, no caso o sal, que é o cloreto de sódio. Líquido com líquido, a água com o suco do limão ou da laranja, né? Mistura de líquido com gás, quando se faz um refrigerante, água mineral. E agora aqui está falando um pouquinho mais, ó, as misturas na página 22. As misturas entre substâncias gasosas são mais difíceis de serem percebidas, visto que os gases são invisíveis. Contudo, agora você mesmo está respirando uma mistura de gases, ou seja, as substâncias que compõem o ar atmosférico. Então, a gente não vê o ar que a gente respira, né? Mas é uma mistura de gases. Então, aqui está explicando. Você sabia? O gás oxigênio, o gás carbônico e vapor da água são exemplos de substâncias que compõem o ar que respiramos. O ar também pode carregar partículas sólidas, como poeira, fuligem, grãos de pólen e de fezes, de ácaros microscópicos. Então, quando a casa da gente tem bastante ácaro, né, às vezes a gente pode ter alergia, irritação. Então, seria devido a as fezes dos ácaros microscópicos, né? Também o pólen, pessoas que são alérgicas ao pólen das plantas, às vezes elas estão no ar, né? A pessoa respira, dá alergia. A umidade do ar, para muita gente, dá alergia. Essas partículas podem causar alergia em algumas pessoas. Quando o ar passa por um filtro, então, como no ar condicionado, esses materiais são retirados do ar e ficam retidos no filtro. Então, no ar condicionado existe um filtro, né, que deve ser limpo periodicamente para evitar que a sujeira seja liberada novamente no ar. Então, as pessoas que têm um ar condicionado, procurar sempre, né, fazer uma limpeza periódica para evitar que essa sujeira que fica volte para o ar e cause transtornos. Os ácaros microscópicos são animais muito pequenos para serem vistos a olho nu. Os ácaros podem viver na poeira. Então, normalmente em tapetes, cortinas, bichinhos de pelúcia, né? Esses materiais que seguram bastante ácaros. Tem pessoas que inclusive não conseguem, né, ter no quarto bichinhos de pelúcia, tapetes. As cortinas têm que ser de persiana, porque as cortinas normais soltam ácaro, tem ácaro e soltam esses
componentes que podem fazer mal, dar alergia, né? Tem pessoas que não conseguem dormir com cobertas de lã, principalmente, que seguram mais. As substâncias. A água do mar e o ar que respiramos são formados por mais de um componente, ou seja, são misturas. No entanto, as substâncias podem também ser encontradas sozinhas, como o sal de cozinha, o vinagre e o álcool. Observe outros modelos de substâncias. Então vejam aqui, ó. A água pura, por exemplo, sem sais minerais ou gases misturados, ela é chamada de água destilada. É usada na produção de vacinas e medicamentos. Então, aquela água pura, sem sais minerais, sem nada misturado. O açúcar comum representa em sua composição uma única substância, a sacarose. O gás hélio é uma substância usada para encher balões que flutuam no ar. Então, aqueles balões que, se a gente soltar, eles vão embora sozinho, né? É aqueles que tem gás hélio, tá? Que o ar normal, ele, quando o balão sobe, ele desce, né? E com esse aqui, é aqueles balões que sobem e a gente não segura se soltar. Então, veja aqui, ó, tem algumas substâncias aqui, ó, líquida, sólida e aqui gasosa, né? Alguns tipos aqui. Agora, nós vamos aqui para a página 23, vamos lá trabalhar com misturas, experiência. Sei que vocês gostam muito. Então, aqui nessa página, o Eu Cientista hoje, o que ele nos estimula a fazer? Então, uma mistura, tá? Então, ele nos incentiva a fazer uma mistura de substâncias. Então, alguns fatores podem facilitar a mistura de determinadas substâncias. Um desses fatores é a temperatura. Então, vamos ver como que a temperatura influencia na mistura de substâncias. Então, aqui o que nós vamos precisar? 2 copos transparentes, água gelada, água morna, corante alimentício. Eu não tinha corante alimentício, eu peguei um corante de tinta de carimbo. Já experimentei, deu certo, vou fazer de novo aqui para vocês verem, tá? Mas, seria bom vocês até comprarem esse corante alimentício, porque daqui uns dias a gente vai fazer uma outra experiênciazinha e vocês vão querer fazer com certeza. Então, seria interessante vocês terem um corante, pelo menos umas 2 cores de corante alimentício, para vocês poderem fazer a experiênciazinha, tá? Então, vamos lá. Ali diz, encha um dos copos com água gelada. A prof tem aqui, deixa eu baixar um pouquinho para vocês verem. Encha um copo com água gelada, tá? E outro com água morna. Então, a minha água morna é esse aqui. Minha água gelada é esse aqui, tá? Aqui diz que o professor vai manusear a água morna para você. Vocês em casa vão pedir para um adulto colocar água no copo para vocês, né? Água morna ou aquecer se precisar, para não ter problema. Aí é para pingar uma gota de corante em cada copo e observar o que acontece. Vamos ver o que acontece colocando o corante, então, na água gelada, que tá aqui, ó, tá? Vou colocar, então, aqui, ó, uma gota na água gelada e uma gota na água morna. O que aconteceu com as minhas gotas aqui, ó? Eu vou erguer um pouquinho para vocês observarem. Ó, água gelada, água morna. Veja o que tá acontecendo aqui, ó, com a água morna. O que aconteceu com a tinta aqui? E da água gelada? Olha lá, ó. Em qual desses que ela está se espalhando mais rapidamente, se dissolvendo? Então, esse é da água morna, esse da água gelada, esse que tá pra frente aqui. Ó. Então, o que nós podemos deduzir com essa experiência? Vamos lá. Então, o que aconteceu é que na água morna, tá? As moléculas da água morna estão mais agitadas. E quando eu coloco a tinta, então, ela vai se espalhar mais rapidamente. Na água gelada, então, as moléculas não estão agitadas, tá? Estão menos agitadas. Então, ela não vai espalhar.
ele vai se espalhar mais devagar, ó. Ainda não espalhou, ó. Tô aqui com água gelada agora desse lado e água morna desse lado, tá? Então, na água morna, se espalhou, ó, já dissolveu quase tudo. Não mexi no copo, ó. E na água gelada, ainda está ali o corante, certo? Então, vamos escrever lá agora embaixo. Então, veja aqui o que a prof escreveu lá. As moléculas de água estão mais agitadas, né, na água morna. Então, aqui, ó, na água morna a tinta se espalha mais rápido que na gelada, pois as moléculas de água estão mais agitadas devido ao calor. Então, se movem espalhando o corante e acelerando a mistura. Ok? Então, façam lá. Na 2, então, a água utilizada no experimento também pode ser considerada uma mistura? Justifique sua resposta. Então, como não é uma água destilada, a água também é uma mistura, né, de água e sais minerais. Então, não é água destilada, não é água pura. Então, como nós já vimos, né, quase tudo, né, que a gente utiliza tem alguma mistura, certo? Já aqui para vocês verem. Então, a água só é pura quando ela é destilada, senão ela é uma mistura de água e sais minerais, certo? Então, agora, pessoal, vocês vão fazer esse experimento em casa, e pode ser com tinta de carimbo, pode ser com tinta de corante alimentício, qualquer cor, se vocês já quiserem, né, ter aí umas duas, três cores. Daqui uns dias a gente vai fazer um outro experimento aí para vocês verem, tá bom? Então, vocês vão postar a foto aí da experiência de vocês para prof, tá bom? Então, postem a foto lá da experiência de vocês aqui da página 23, como tarefa da semana, tá? Até domingo, tá bom? Então, beijo e até lá!